Valdir, então eu sei que você já participou de vários podcasts em vários lugares, mas tem uma coisa que eu queria que você repetisse lá, porque não tem jeito, a galera que está aqui assistindo o Blade, muita gente talvez não tenha assistido nenhum podcast seu. Como é que tudo começou? Vamos lá para trás, como é que você foi para essa carreira e conseguiu construir essa carreira brilhante de radialista, comentarista? Olha só, eu sempre sonhei em trabalhar em rádio, porque eu sou filho de radialista. Meu pai foi Também Valdir, né? Valdir Machado foi um grande radialista, compositor famoso, de bolero, de sertanejo. Meu pai era comunicador nos anos 60, na Rádio Mauá. E meu pai trabalhou com Haroldo de Andrade, Luiz de Carvalho, Jonas Garré, que eram os grandes comunicadores da época. Os mais novos não Os vão monstros, conhecer, né? Os monstros da época. E eu, com 13, 14 anos, nesse período de férias, eu ia com meu pai, ficar do lado dele, assistindo ele trabalhar. Porque eu sempre gostei de rádio, eu sou um rádio maníaco. Eu tenho rádio no banheiro, eu tenho rádio na mesinha de cabeceira, entendeu? Eu tenho uma série, eu sempre gostei de rádio. Meu tio também era comunicador, trabalhou na Rádio Metropolitana, Rádio Continental. Então, eu sou de uma família de radialista. E o futebol é uma coisa que veio junto, porque meu pai era Botafogo doente. E eu cresci vendo Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinho e Zagallo. Então, meu grande sonho era trabalhar em rádio e cobrir o Botafogo. E, graças ao bom Deus, consegui esse sonho. Eu comecei a fazer rádio em 1977. Ano que eu nasci. Estagiário. E naquela época, estagiário, não tinha moleza que tem hoje não. Estagiário, você não ia para o campo, você carregava a fita, você tomava esporro do apresentador, você ficava se preparando para depois ir para o campo. Eu comecei como estagiário, comecei na Rádio Nacional, depois estive na Rádio Mauá, primeira oportunidade minha de trabalhar no campo na Rádio Mauá. Depois eu fui para a Rádio Capital, uma grande equipe que foi criada em 1980, com o Gerson, Canhotinha de Ouro e outros grandes nomes do rádio. Aí a Rádio Capital acabou, eu fui para a Rádio Bandeirantes, mas tinha deixado um currículo na Rádio Nacional. E quando o Zé Carlos Araújo saiu da Rádio Nacional e foi para a Globo, levou vários profissionais, Elcio Venâncio, Maurício Menezes. Trabalhei com o Elcio Venâncio, vamos conversar sobre isso. É um grande amigo, eu entendo no lugar dele na Rádio Nacional. Trabalhei com ele e com o Luiz Carlos Silva. Luiz Carlos Silva, Lula, grande amigo. Grande Lula. Grande Lula. O do bem. Esse do bem. Então, o grande Luiz Carlos Silva, e realmente eu tive o prazer de entrar na Rádio Nacional em 85. Estou saindo agora por 39 anos por uma lei compulsória, completei a idade que não pode continuar, mas estou indo para uma outra rádio forte aí também, e aprendi muito, só tem gratidão na Rádio Nacional. Eu acho que todo mundo te acompanha, sabe para onde você vai, né? Não precisa falar, mas então, eu acho que todo mundo sabe. Então, fiz grandes amigos lá, trabalhei com grandes nomes do rádio. Olha, Kleber, eu sou um cara realizado profissionalmente. Não, isso é perceptível quando você fala, cara, é impressionante. Sou um cara realizado. Sabe por quê? Eu tive o privilégio de trabalhar no rádio. Valdir Amaral, do Alcei, olha os narradores, do Alcei Camargo, Valdir Amaral, Orlando Batista, José Carlos Araújo, César Riso, Januário de Oliveira, Dário de Paula, Júlio César Santana, José Cabral, J. Santiago, ficaria citando aqui. Pô, trabalhei com Luiz Mendes, Roberto Porto, João Saldanha. Gente, João Saldanha. Pô, brincadeira. Trabalhei com o repórter, com o maior de todos. Fenômeno que foi Kleber Leite, Loureiro Neto. Meu xará, Kleber Leite. Loureiro Neto, Yata Anderson, Sidney Amaral, Ronaldo Castro, pô, somou, e tinha que aprender. E o rádio só tinha fera. Você entrava quando eu entrei, para você pegar uma oportunidade de fazer um jogo no Maracanã, quando você ia informar o São Cristóvão e Madureira para trás a jornada do Valdir Amaral para dar tempo e para cá, era uma realização, porque você entrava no bolo, entendeu? Que era uma competitividade saudável. Rádio Nacional, Rádio Globo e Rádio Tupi. E sem nunca puxar tapete um do outro, né, cara? Era aquela camaradagem, né? Eu cobria clube com meu saudoso e querido Gilson Ricardo, que era um grande amigo. Ele cobria Botafogo comigo, a gente trocava figurinha. Pô, amanhã eu não posso ir no treino, hein? Pô, o que tiver lá a gente passa. Tá bom. Ele não ia, eu passava as sonoras para ele, vice-versa, quando não, sabe? E todo mundo dava as suas notícias, todo mundo fazia as apurações devidas, tinha contato, mas todo mundo se respeitava. Havia um respeito, ninguém furava ninguém. Quantas vezes, pô, o Elcio chegou para mim quando eu cobri Flamengo, ó, fica esperto, vai acontecer isso. Eu cheguei para o outro para mim. Então era uma competitividade, tanto é
que o Elcio é meu amigo até hoje, Kleber é meu irmão, Kleber é uma pessoa doce, falo com ele direto. Infelizmente já perdemos o Loureiro, perdemos o Gilson, mas está vivo aí o Ronaldo Castro, Iata, Kleber, uma geração que, sabe, abrilhantou o rádio nos anos 70, 80 e 90. Depois, acho que não é que a rádio tenha morrido, eu acho que ela está mudando de formato, né? Está mudando de formato. A rádio eu acho que, assim, não sei a sua opinião, eu enxergo muito isso aqui, né? O podcast, ele sendo o novo rádio e a nova televisão, dependendo do programa que você está assistindo, do canal que você está assistindo. Eu acho que isso, a linguagem vai evoluindo, né? E eu sou, quando eu digo sempre, Senhor, eu só agradeço a Deus tudo que eu tenho. Primeiro me deu saúde. Até hoje, graças a Deus, eu sou um cara saudável e, se Deus quiser, Deus vai me dar por muitos anos. Eu tenho uma família que eu construí maravilhosa, tenho 2 filhas maravilhosas, 2 netas, entendeu? Então, eu só tenho que agradecer. A minha vida pessoal, sou um cara realizado na minha vida pessoal e na minha vida profissional, eu tive grandes fases na minha vida. Eu fui assessor de imprensa do Botafogo no momento áureo do Botafogo, 91, 92. Fiz amigos até hoje, como o Renato Gaúcho, que é meu irmão, cara que a gente estava conversando sobre ele outro dia, né? O Renato é um cara que, quando ele estava em crise com o Grêmio, aí uns 2 meses atrás, não com o Grêmio, mas com a imprensa, eu liguei para ele e falei, Renato, segura a onda, cara, vai devagar, porque você aí só são 2 clubes, papá. Aí ele me ouviu, chegou no Botafogo, foi campeão da Libertadores, pô, obrigado, você me ligou, você é o único que me ligou, mandou um abraço. Agora a gente falou no Natal, no Ano Novo, ele agora está no Rio, a gente vai se encontrar. Quero trazer ele aqui, sabia? Vou trazer aqui. Então, é outro que tem muita história. O rádio, naquela época, era diferente, o jogador tinha amizade com o profissional. Eu tenho amigos que são meus amigos até hoje, aquele time de 89 do Botafogo, de 95, e eu fui assessor de imprensa, então conheço os 2 lados. Eu conheço o lado, eu tive 3 funções no Botafogo. Eu fui assessor de imprensa, eu fui diretor de comunicação, eu fui supervisor de futebol. Então conheço um pouquinho, modéstia à parte. Esqueci de citar não, muito, né? Esqueci de citar uma pessoa que Deus o tem, que me ajudou muito e que eu senti muito o falecimento dele, foi o Austin Rodrigues, me ajudou muito em tudo, com incentivo, com oportunidade, me ensinando muitas coisas. Apolinho. Quando eu fui para a Rádio Tupi, eu dei uma parada lá por causa de uma operação que eu fiz de quadril, mas está tudo caminhando para a gente retornar para lá. Ele foi o primeiro a me ligar, o que precisar, conta comigo. Então eu consegui fazer grandes amizades, eram meus ídolos. Pô, Kleber, imagina você chegar no Maracanã e dar de cara com os caras que você ouvia no rádio. E essas pessoas se tornarem seus amigos e te ensinarem. Vai por aqui. E eu sempre fui um bom ouvinte, eu sempre ouvi. Entendeu? Eu não tenho nenhum inimigo no rádio. Não tenho. Me dou com todo mundo até hoje. Cara, o cara que não gostar de você, ele não gosta de mais ninguém, Valdir. Pelo amor de Deus. Bom, então só fiz uma carreira que eu tenho prazer até hoje. Nunca escondi de ninguém que sou Botafogo. Sou botafoguense, todo mundo sabe. Mas você deixa muito claro que você ouviu, não lembro quem te falou isso, que no campo ali você Foi não... o Kleber Leite, que me ensinou a frase... Eu esqueci a frase. Torça, mas não distorça. Torça, mas não distorça. Isso aí eu levo pro resto da minha vida. Eu comento o jogo do Botafogo... De forma imparcial. Só vou dizer que eu não perdi a linha, eu me emocionei na final da Libertadores, que eu chorei muito, mas aí foi diferente. Seria estranho se você não se emocionasse. Aí eu me emocionei, chorei, até a TV Brasil colocou no dia seguinte, foi uma emoção, mas não foi uma coisa natural, sonho lógico. que eu tinha. Entendeu? Foi uma coisa natural, um sonho que eu tinha de ver o Botafogo campeão da Libertadores. Então eu aprendi sempre a fazer a diferença. Se eu estou comentando o jogo, eu nunca vou dizer que foi falta no lance que não foi, eu nunca vou dizer que a expulsão foi injusta quando for, entendeu? Eu consigo, e os locutores que trabalham comigo sabem, eu dou aquela vibração por trás ali. Imaginar, está jogando mal, está jogando bem, eu respeito. Eu cobri Flamengo 3 anos, e só fiz amigos no Flamengo. Até hoje o Nélio me liga, Rogério, Paulo Nunes, o pessoal todo que eu cobri. Pô, entendeu? Então, por quê? Quando eu chegava na semana de Flamengo e Botafogo, os caras me sacaneavam. Pô, chegou o inimigo aí, pô, não vamos pôr. O próprio Carlinhos, que era treinador na época, dizia, pô, chegou o inimigo na trincheira, hein, pô, não vamos dar coletivo não, que ele vai passar para lá. Mas era uma brincadeira saudável, que os caras sabiam que isso era saudável, né? Saudável. Diferente. Então, a minha carreira no rádio foi muito marcante, eu continuo ainda no rádio, não vou parar. Vou sair da EBC por questões de idade, que é uma lei, que eu vou fazer, fiz 75 anos, tem que sair.
matou 39 anos lá, você 75, carinha de 60, né? Então, Disposição de 30. Claro, vou sair pela porta da frente, graças a Deus. E isso não tem preço, né, Valdir? Você ficar tantos anos numa empresa e sair pela porta da frente. Pô, então ontem mesmo eu estive lá, brinquei com todo mundo. Cara, não, só continuo fazendo meu jogo, vai lá, vou continuar trabalhando até o dia 9 de fevereiro, eu saio dia 10. Então, pela porta da frente, sem mágoa, leve, tranquilo, vou receber, entendeu? Sabe, foi um ciclo que se encerrou. Que vai e é natural, encerrado. Tudo isso é natural. Tudo na vida tem início, meio e fim. E se eu contar as histórias... Pô, eu viajei o mundo inteiro. Eu fiz 3 Copas do Mundo. Eu já ouvi cada história tua, nossa senhora. Eu fiz 3 Copas do Mundo, cara. Eu fiz 3 Copas do Mundo, presencial. África do Sul... 2010, né? 2010, 94 e agora 2014, que eu fui lá, estava nos 7-1 e tudo, eu vi toda. Então, eu fiz várias decisões de Libertadores no local. Faz decisão de Copa do Brasil, estadual, brasileiro, Recopa, Supercopa, aquela decisão do Flamengo de 99, que ganhou em cima do Palmeiras, estava lá no antigo Palestra Itália. Então, eu tenho o meu... E os nomes que eu trabalhei, né? Isso aí te engrandece, né, cara? Eu ficaria citando aqui... Você ir trabalhar, chegar lá, dar de cara com seus ídolos, aprender com eles também, isso é o tipo de coisa que não tem preço, você né? ter o respeito dos caras. Eu vou te contar um fato agora. Eu operei o quadril, tem 3 meses, fez em outubro. Eu senti uma dor danada, estava com muita dor, estava me arrastando. Aí eu fui no médico, doutor Jordano, aqui na Barra, e ele falou, pô, você não tem mais jeito, tem que operar. Eu vou te apresentar o meu filho, excelente médico, doutor Marco Jordano. E aí ele operou o Zico. Aí eu liguei para o Zico. O Zico é um cara que a gente sempre teve uma boa amizade, tudo. Eu liguei para ele, liguei para ele na caixa postal. Eu falei, Zico, estou precisando falar com você, pô. Aí não demorou 10 minutos, ele me ligou. Por que houve? Papapá, ele falou, faz isso bonitinho, o médico é excelente, papapá, eu fiz com ele, papapá, faz tudo direitinho. Cara, quando eu me recuperei, liguei para ele. Em 15 dias, eu já estava, 10 dias eu estava sem andador, estava caminhando no prédio. Dentro do condomínio. Dentro do condomínio, com uma primeira semana com aquele andador, depois não, que eu fiz tudo certinho. Então, o Roberto é um querido amigo, trabalhou anos comigo, e todos esses grandes ídolos do futebol, eu tive o privilégio de conviver e ser amigo, como era do Roberto, como sou do Zico. Roberto foi meu amigo 4 anos, trabalhamos juntos 4 anos na TV Bandeirante, almoçamos todo dia junto. Então, senti muito quando ele faleceu. O Espinosa, que era o outro grande irmão que eu fiz no futebol, o Renato é outro, o Wilson Gotardo, o Mauro Galvão. Então, eu fiz muitos amigos como jogador, treinador, entendeu? Hoje mesmo eu falei com o Oswaldo de Oliveira no telefone, me telefonou, nosso vizinho mora aqui no canal, entendeu?